Olá, tudo jóia? O Edu do Excel Descomplicado novamente. Estamos aqui com o arquivo Agenda 08 aberto para que a gente continue aqui com a nossa aula número 9, né, da construção da nossa agenda em Excel. E aqui nós vamos continuar o que a gente já havia começado na aula passada, né? Então, na aula passada nós criamos aqui uma tabelinha de configurações para a gente definir a exibição dos dias da semana. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. E agora falta a gente exibir esse dia da semana de acordo com a exibição mostrada aqui nessa tabelinha específica que a gente criou para configurar, para personalizar, né, esse tipo de amostragem. Beleza. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é voltar. Vamos voltar, né, ao que a gente havia feito lá no começo, simplesmente para deixar os nossos dias exibidos aqui. Você pode fazer dessa maneira se você quiser manter esse padrão aqui, então tá tudo certo, maravilha, tá? Inclusive você pode utilizar aqui aquelas funções pri maiúscula, maiúscula, minúscula, por exemplo, ou extração de texto, para fazer a extração de texto aqui, tá? Inclusive, é claro que o processo vai ser um pouquinho diferente, porque aqui a gente está utilizando uma formatação específica de exibição de dados, né? Então aqui, por exemplo, se você der um clique aqui, você vai perceber que a gente está buscando o dado de B1. O dado de B1 é uma data. Então aqui o Excel está buscando essa data e exibindo essa data como o dia da semana, porque a gente trocou o modo de personalização quer dizer, o modo de exibição, né, para um formato personalizado. Vamos esquecer tudo isso, tá bom? Então vamos selecionar tudo isso aqui que a gente já tinha feito, só para a gente manter aqui, né, os dias da semana. E aqui a gente vai vir aqui no formato personalizado e colocar um formato geral, porque a gente não vai mais mexer com esse formato personalizado. Porque nós vamos buscar um texto. Isso aqui para o Excel é um texto, e realmente é, né, o resultado de uma fórmula aqui em texto. O Excel não vai precisar mais obter um formato personalizado para mostrar isso aqui, porque isso aqui para o Excel já não são mais dias da semana, são textos que foram tratados através de funções, né? Então, basicamente, você não tem necessidade de manter isso aqui como formato de data. Isso aqui pode dar problema depois, inclusive, de acordo com os tipos de fórmulas que você for utilizar. Além disso, vamos deletar todo mundo aqui, tá? Então, com tudo selecionado, apertei Delete para deixar tudo vazio. Então, vamos começar daqui. Para a gente fazer essa busca dos dias da semana, nós vamos utilizar a função PROC-V, de procura vertical. É uma função já bastante utilizada no Excel, bastante conhecida, mas é claro que você pode fazer uso de outras funções que tenham o mesmo propósito, como, por exemplo, a junção das funções índice e corresp, ou então, por exemplo, a função PROC-X. No entanto, eu vou aplicar aqui a função PROC-V porque ela é mais conhecida e também muito mais usual em alguns casos, aí, principalmente de acordo com algumas versões do Excel, tá? Mas o processo, a lógica aqui vai ser a mesma para as outras também. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar novamente sobre os nomes definidos. E a gente vai colocar um nome definido para a nossa matriz de dados. A intenção aqui não é te explicar por detalhes, né, a função PROC-V. Eu tenho um vídeo sobre isso, caso você queira dar uma olhada, vai estar aí nos cards e também na descrição do vídeo para você conferir, tá bom? Se você quiser um conteúdo muito mais específico sobre a PROC-V, aqui eu vou dar uma pincelada nela só para você ver como que a gente pode utilizar a PROC-V para buscar os dias da semana de forma mais personalizada. E provavelmente se você já conhece a função PROC-V, você já vai entender o que eu vou fazer aqui, né? Primeiramente, eu vou te explicar a função dia da semana, tá? Então eu vou te explicar aqui mesmo, tá? Aqui embaixo eu vou colocar para você a função dia vamos começar de novo. Dia ponto da semana. Função dia da semana vai retornar um número de 1 a 7 referente a uma data, para que o Excel mostre que dia da semana, né, é aquela data, a que dia da semana pertence àquela data. Então, o número de série pode ser um texto ou uma referência. Vamos colocar aqui o dia 1 como referência, essa célula aqui B1. Não é necessário que você defina o formato. Tá? Então, o formato aqui não é necessário, mas é interessante que você defina um formato quando você for mexer, por exemplo, com dias da semana que se diferenciam de país para país. Tá? Então, às vezes não começa no domingo, começa na segunda, em determinado país da semana. Tá? Então, aqui tem vários formatos para você escolher, você coloca um númerozinho. Tá? Por exemplo, no nosso caso, o caso específico do Brasil, seria esse primeiro caso aqui. Ó. Você colocaria o número 1. Então, números de 1, domingo a 7, sábado. Então, ele vai começar o domingo no número 1. Esse segundo aqui começa a segunda no número 1, tá? E assim por diante. Enfim, é um argumento que não é obrigatório. Mas vamos colocar ele aqui, tá? Vamos dar um Enter. O que o Excel vai analisar para mim? A data contida aqui. É claro que nós formatamos aqui, né, a exibição dessa data para que seja exibida apenas o dia. Mas se você observar aqui na barra de fórmulas, você vai perceber que isso aqui é uma data completa. 1/1 de 2022. 1/1 de 2022 é dia 7 do dia da semana, ou seja, sábado.
E é justamente essa informação que vai nos levar aqui a essa planilhinha para buscar o sábado, porque se o Excel reconheceu que o dia da semana é o número 7, então ele vai exibir para mim o que está do ladinho do número 7, o sábado, exatamente com a formatação que eu defini aqui, ok? Então, basicamente, a lógica é essa. No entanto, como é que a gente vai aplicar isso dentro da função procv? Bom, primeiramente, como eu disse para você, a gente vai nomear esse intervalo aqui. É necessário, Edu? Não, não é necessário, tá? Mas eu gosto de nomear esses intervalos dentro da procv, porque caso você mude esses intervalos de lugar depois, é muito mais fácil você consertar o intervalo, né, a abrangência do intervalo, do que ficar consertando depois todas as fórmulas que contêm uma referência a esse intervalo. Até porque, veja bem, quando a nossa planilha estiver pronta, nós vamos ter 12 planilhas aqui, uma para cada mês do ano. E aí, se a gente for fazer a modificação em uma, a gente vai ter que fazer a modificação em todas elas, né? Imagina trocar os intervalos. Nesse caso, seria muito mais fácil simplesmente pegar aqui na guia dados, né? Na guia fórmulas, desculpa, vir no gerenciador de nomes, por exemplo, e trocar a referência desse intervalo específico e pronto. Todas as referências já seriam consertadas em todas as planilhas de uma única vez. Muito mais simples. Então vamos lá, com esse intervalo selecionado, porque esse intervalo aqui vai ser a nossa matriz de dados da procv, quando a gente for colocar a procv você vai ver do que eu estou falando, tá? Então com esse intervalo aqui que contém os dias, né, os números e também a exibição dos dias, eu vou dar um nome para ele, tá? Com ele selecionado, venho aqui na caixinha de nome e vou colocar aqui o nome de ordem dias da semana, tá? Mas aí você coloca o nome que você quiser, joia? Então esse intervalo chama-se ordem dias da semana. Agora eu venho aqui em janeiro, é legal também o intervalo, tá? Você nomear intervalo, principalmente para não ficar intercambiando entre planilhas na hora de fazer referência. Então vocês começam a digitar o intervalo ali, o nome do intervalo, já fica muito mais fácil, né? Você vai ver só. Então, o dia da semana ele vai ser exibido aqui, né? Então vamos começar por aqui. Igual procv, aqui tá com fonte branca, vamos colocar momentaneamente, tá? Essa fonte para preta, só para ficar mais fácil para a gente enxergar aqui, tá? Então vamos lá. Igual procv, abre parêntese, valor procurado. Qual que é o meu valor procurado? O dia. Só que eu não quero necessariamente procurar o dia 1 do 1. Eu quero procurar o número referente ao dia da semana desse dia aqui, dessa data aqui. Então a gente vai colocar a função dia da semana justamente aqui, tá? Dentro do valor procurado da função procv. Então, dia da semana de B1. Ok? E vamos fechar parênteses aqui. Se você não colocar o formato do dia, ele vai reconhecer o formato padrão, que é aquele primeiro, tá? Mas se você quiser ter certeza, você pode vir aqui, colocar um ponto e vírgula, número 1, para ter certeza que ele vai buscar o número 1 como sendo domingo. E não vai fazer essas alterações, por exemplo, quando a planilha for aberta em um local diferente que trabalhe com datas diferentes, tá? Fechou parênteses aqui? Então, o valor procurado vai ser um número de 1 a 7, porque o Excel só vai conseguir retornar um número de 1 a 7, de acordo com o dia da semana de cada mês. Então, aqui você já tem ciência que o valor procurado vai ser um valor numérico de 1 a 7. Joia. Ponto e vírgula. E agora aqui que entra a parte mais interessante, né? A matriz tabela. Ao invés de eu ir lá na planilha de configuração e ficar selecionando, depois clica aqui em cima e vai e volta de uma planilha para outra, eu vou simplesmente digitar o nome que eu defini. Ordem dias da semana. Quando eu começo a digitar ordem, é claro que aparecem aqui algumas funções que têm esse nome, né, no meio, ordem, mas eu tenho também aqui o meu intervalo, tá vendo? O intervalo aparece com um ícone diferente aqui, ó, tá vendo? Né, o nome definido no caso, né? Ordem dos dias da semana. Eu dou 2 cliques aqui ou então eu navego com a setinha do teclado e aperto o Tab para confirmar. E é isso. E outra vantagem da matriz tabela com o nome definido é que você não precisa travar nada, porque o nome definido já é por padrão travado, já é uma referência absoluta, não é uma referência relativa, né? Ponto e vírgula, terceiro argumento é o número do índice da coluna. Lembra que lá eu tenho duas colunas. A primeira coluna refere-se ao número, que é justamente a coluna que a gente vai procurar como base, né? A nossa informação está na primeira coluna, que é o número de 1 a 7. E a partir do número de 1 a 7, a gente vai retornar o valor que tiver do lado. Ou seja, o valor que a gente quer retornar dentro daquela tabelinha de duas colunas é justamente o valor da segunda coluna. Então, nós vamos colocar aqui o número 2. Ponto e vírgula, esse argumento aqui não é obrigatório, mas é legal você colocar o falso, correspondência exata, para que o Excel procure os números exatos aqui. Então, na maioria dos casos, sempre falso que você vai colocar. Fechou parênteses aqui para terminar a função procv. Vamos dar um Enter e ver o que acontece. Olha só. Então, ele buscou sábado. Por que buscou sábado? Porque ele buscou
como parâmetro não o número 1. Perceba, ele não está buscando o número 1, porque se ele estivesse buscando o número 1, ele exibiria aqui domingo. Ele não está buscando o número 1, ele está buscando o dia da semana que se refere à data 1/1 de 2022, que é 7. E aí ele buscou 7 aqui dentro e ele viu que o correspondente dentro desse intervalo, o correspondente na segunda coluna desse intervalo ao número 7, é sábado. Certo? Função PROC-V sempre busca o primeiro dado, tá? A primeira coluna, nunca outra. Então, a primeira coluna e depois você define que dado você quer buscar a partir da primeira coluna, ok? Então, sábado. E aí o processo é extremamente simples, né, agora. É só clicar, segurar a clicada, arrastar aqui até os demais dias da minha planilha. E aí eu tenho, então, deixa eu só diminuir o zoom, os dias da semana de todos os outros dias do mês funcionando perfeitamente aqui, porque agora ele está buscando C1, agora ele está buscando D1 e assim por diante, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, e trocar a exibição para 3 dígitos, automaticamente os 3 dígitos serão exibidos aqui, porque ele está buscando o texto contido aqui dentro, referente ao número, que também é referente ao dia da semana daquela data específica. Deixa eu voltar aqui tudo para branco, né, que é o que estava como padrão, mas como eu disse para você, aqui em alguns casos, né, quando você está usando uma fonte, um preenchimento claro, é legal colocar a formatação condicional para exibir a fonte em uma cor mais escura, né, mas aí no caso você faz da maneira como você achar mais fácil aí. O interessante é você aprender como faz, né, depois a questão do design você vai adaptando aí de acordo com o que você quiser prevalecer, de acordo com a prevalecência de alguns dados, de algumas cores aí na sua planilha. Bem, com isso fechamos então a nossa parte aqui de cálculos da nossa planilha. Ela está praticamente pronta, a gente só precisa agora criar os demais meses. Mas antes disso a gente vai fazer todas as modificações estruturais e de segurança possíveis nessa planilha de janeiro, para que depois, com tudo pronto, a gente crie as planilhas dos demais meses, tá? Então vamos começar ainda nessa aula a fazer algumas modificações. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a proteção da planilha, com o bloqueio de células, ok? O que é isso? Por padrão, todas as células do Excel estão bloqueadas. Se você der um clique com o botão direito em qualquer célula e vier aqui em Formatar Células e depois na guia Proteção, você vai perceber que todas as células estão bloqueadas por padrão. O que acontece é que o bloqueio não funciona porque nós não protegemos a nossa planilha. Se eu vier aqui em Revisão e clicar em Proteger Planilha, eu posso, por exemplo, aqui colocar uma senha para proteger a minha planilha, para desproteger a minha planilha depois, caso eu precise fazer modificações nela. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar sem senha e vou dar um OK só para você perceber. Aí o Excel vai mudar, né, o nome do meu botãozinho para desproteger, porque agora minha planilha está protegida. Isso significa que eu não consigo, eu estou digitando aqui, eu não consigo fazer digitação nenhuma em dado nenhum, tá vendo? Eu consigo, por exemplo, vir aqui, até abrir a listinha suspensa, mas não consigo selecionar nada. Eu não consigo formatar nada, tá vendo? Todas as minhas opções de formatação estão desabilitadas. É claro que se você não colocar nenhuma senha, qualquer pessoa pode vir aqui e simplesmente desproteger a planilha e continuar com ela funcionando da maneira usual, ou seja, ela consegue fazer qualquer modificação aqui dentro. Só que, obviamente, você precisa prestar bastante atenção no que você está fazendo, porque se você simplesmente bloqueia a planilha completa, o usuário não vai conseguir fazer absolutamente nada aqui. E não é o que a gente quer, não é esse o nosso propósito. Por quê? Porque o usuário ele tem que ter acesso à minha área de agendamento, então ele tem que definir os horários dele, ele tem que ter acesso à área aqui de agendamento para colocar as observações, os textos dele aqui, e ele tem que conseguir editar aqui, por exemplo, o tipo de dia. Porém, não é legal que você deixe isso aqui habilitado para ele editar, ou seja, o dia da semana e o dia do mês. Os dias do mês e os dias da semana são sempre fixos, não tem motivo para ele mudar o mês, por exemplo, aqui, o dia do mês e o dia da semana, tá? Não tem nenhum sentido. Então, certas células específicas a gente vai ter que bloquear e certas células específicas não. Como é que você define? Eu prefiro pensar dessa maneira. O usuário tem mais células para editar ou para não editar? Nesse caso, é muito mais fácil para mim definir as células que ele pode editar, tá? Porque eu sei que esse pedaço aqui de agendamento ele vai poder e simplesmente aqui em cima ele vai poder, só, e mais nada, o resto não. Tá? Então, para mim, fica mais fácil dessa maneira. Eu vou bloquear todas as células da minha planilha e depois desbloquear apenas aquelas que o usuário pode editar. É claro que, por padrão, como eu disse para você, todas as células do Excel estão já bloqueadas. Mas se você quiser selecionar a planilha inteira para bloquear ou desbloquear, você vai dar um clique aqui em cima, tá vendo? Entre os títulos das linhas e das colunas, nessa intersecção aqui, e a planilha toda vai ser selecionada. Tudo mesmo, tá? E aí, como ela toda está selecionada, você pode, por exemplo, clicar com o botão direito aqui, e se você vier em formatar células, você vai ter acesso a todas
as células, né, no caso, é a formatação que vai ser aplicada para todas as células. Da mesma forma, você pode vir aqui ó, em formatar, dentro da guia página inicial, grupinho células, formatar e acessar também essa opçãozinha, ó, formatar células. Você vai chegar no mesmo local. E aí realmente eu quero deixar todas bloqueadas, tá? Então vou deixar marcada essa opçãozinha aqui, bloqueadas, e vou dar um OK. Então tudo está bloqueado, inclusive as células que eu não estou utilizando, essas células em branco aqui. Agora que eu vou definir quais células o usuário pode editar. Então eu vou selecionar esse pedacinho aqui, ó, porque ele pode realmente vir aqui e trocar o dia da semana, tá? Então ele pode chegar aqui, trocar o dia da semana. Então, esse pedaço todo aqui, ele pode editar. Então, com esse pedaço selecionado, eu vou dar um clique com o botão direito em qualquer célula selecionada, formatar células, e aí eu desmarco a opção bloqueadas, para que o usuário consiga editar esse pedaço. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar da linha 5 até da coluna AF aqui, certo? E descer até lá embaixo. Até lá embaixo quanto? Até a 100, né? Lembra que a gente tinha definido o máximo de agendamentos para a linha 100, então a gente vai até a linha 100 aqui, ó. A gente selecionou 96 linhas e 32 colunas, beleza? Então todo esse pedaço aqui tem que ser editável. Botão direito em qualquer área que foi selecionada, formatar células e desmarca a opção bloqueadas e dou um OK para que o usuário consiga editar esses pedaços aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também bastante interessante é ocultar nossas fórmulas, certo? Aqui a gente tem fórmula. Não, aqui não tem, né? Aqui a gente tem as datas, mas a gente tem fórmulas também. Aqui também a gente tem fórmulas, tá vendo? Quando você clica numa célula, você consegue ver a fórmula aqui em cima. Aqui não, aqui a gente já só tem a validação de dados. Mas nós temos fórmulas aqui em cima. Então a gente pode ocultar essas fórmulas sem que elas sem que elas parem de funcionar. Como é que a gente vai fazer isso? Seleciona aqui no caso, como são linhas contínuas, né? Células contínuas, eu posso selecionar as duas de uma vez. E vou até o final, até 31. Né, porque eu sei que nesses dois pedaços existem fórmulas. Quando eu digo fórmula, tá, isso se refere também a um texto específico, não precisa ser necessariamente fórmula. Você vai ocultar o que vai ser exibido aqui na barra de fórmulas. O texto que vai ser exibido na planilha vai continuar sendo exibido. Ele só não será exibido aqui na barra de fórmulas. Ou seja, consequentemente, se você tiver alguma fórmula aplicada nessa célula, essa fórmula não será exibida aqui em cima, tá bom? Botão direito, formatar células, e aqui na guia proteção, você percebe que eu tenho essa opçãozinha ocultas. Se eu der um clique em oculta, eu vou ocultar o valor dessas células aqui. Vamos dar um OK. Quando eu clico aqui, eu ainda consigo ver o que está escrito aqui, né? Eu ainda consigo ver na barra de fórmulas porque minha planilha não foi protegida. No entanto, se eu vier aqui na guia revisão, proteger planilha, por enquanto eu vou deixar sem senha, tá? Vou dar um OK. E aí se eu clico aqui, ó, eu consigo ver os meus dados, mas não consigo ver o que está gerando os meus dados. Tá vendo? Ó, eu não consigo ver nada na barra de fórmulas, ou seja, a pessoa, né, o usuário não tem acesso à fórmula que está gerando esse resultado aqui. Deixa eu só desproteger então a minha planilha para que eu consiga fazer as modificações que eu quero antes de proteger, né? Mas obviamente você já pode proteger, depois se precisar fazer alguma coisa você desprotege para modificar e protege de novo, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, interessante, é fazer a rolagem funcionar de uma forma mais bacana, né? Porque lembra lá na nossa planilha? Olha só, aqui a gente rola para baixo, mas o cabeçalho fica fixo. E se a gente jogar para a direita, os meus horários ficam fixos. Ou seja, isso facilita muito para a pessoa poder acompanhar nos demais dias aqui, os horários sempre fixos, e nos agendamentos aqui mais para baixo, ela consegue ainda acompanhar o dia da semana ali em cima, tá? Então a gente vai fazer isso também. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente tem que entender que dentro da guia exibir aqui, a gente tem aqui no grupinho janela a opçãozinha congelar painéis. Temos 3 opções aqui. Essas duas aqui são as mais simples, tá? Congelar a linha superior, ele congela apenas a linha 1. E congelar a primeira coluna, congela apenas a coluna A. No nosso caso, a coluna A seria interessante, mas nós não temos apenas uma linha para congelar aqui. A gente tem que congelar 3 linhas aqui, ou 4, se você quiser pegar essa pequenininha aqui também, tá? Eu não sei se eu peguei a pequenininha aqui, deixa eu ver, essa linha 4. Não, ela não é congelada. Beleza, então vamos selecionar aqui, vamos ter que congelar nessas 3 aqui. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso, a gente vai utilizar essa opçãozinha específica aqui, congelar painéis. Só que para ela funcionar, primeiro você precisa definir o ponto de início do congelamento. Como que funciona? Você vai selecionar uma célula e o Excel vai aplicar o congelamento dos dados, né, o congelamento da visualização, acima dessa célula e à esquerda dessa célula. Ou seja, se eu estiver com essa célula selecionada aqui, ó, B5, o que o Excel vai fazer? Ele vai congelar daqui para cima, ou seja, das linhas 4 em diante, aqui para cima, e
daqui para o lado, ou seja, a coluna A. Então, se eu tiver com essa célula selecionada, aqui para cima é congelado. 4 linhas para cima e uma coluna para a esquerda. Então, essa célula aqui vai funcionar como um ponto divisor. Então, você tem que selecionar o ponto divisor e aí, dentro da guia exibir, na opção congelar painéis, clicar em congelar painéis, certo? E olha o que vai acontecer agora. Opa, eu cliquei... na verdade, a gente não ia utilizar a linha 4, né? A gente deixaria a linha 4 sendo rolada também, mas tanto faz. Acho que fica até melhor assim para deixar uma linha branca, uma linhazinha branca aqui divisória, tudo bem? Então vamos deixar assim mesmo. Joia, maravilha. E se a gente vier aqui para a direita, agora a gente consegue perceber que a coluna A ela fica fixa, tá vendo? Coluna A não se move, onde estão os horários. Assim como as linhas 1, 2, 3 e 4, porque eu congelei da 4 para cima, né? E aí, caso você tenha, né, feito todas as modificações necessárias aqui para finalizar a sua planilha, aí é legal sim você vir aqui em revisão, proteger planilha e você coloca uma senha. Eu vou colocar aqui uma senha muito simplesinha que você pode utilizar depois para desbloquear a planilha, tá? 1, 2, 3, 4, caso você vá abrir ela depois, tá? E aí é claro que você tem que marcar essa opçãozinha aqui, ó, proteger a planilha e o conteúdo de células bloqueadas. E aqui você tem as exceções, isso aqui é muito importante, tá? Permitir todos os usuários dessa planilha. O que o usuário pode fazer mesmo nas células bloqueadas, tá? Mesmo com a planilha bloqueada, o que o usuário pode fazer? Ele pode selecionar tanto as células bloqueadas e desbloqueadas? Sim, é interessante que ele consiga. Pelo menos selecionar, pelo menos clicar nessas células. Só que ele não vai poder editar as células que estiverem bloqueadas. Mas você pode permitir que ele formate. Tá? Então ele pode mudar a cor? Pode, beleza. Você pode permitir que ele formate células, colunas, linhas. Você quer permitir que ele insira novas colunas, novas linhas? Ele pode inserir links? É interessante deixar links, porque a pessoa pode colocar um link aqui dentro, não sei, por algum motivo. Tá? Pode excluir colunas, linhas, pode usar a classificação, pode usar filtro, tá? Pode editar objetos, né? Se você coloca alguns objetos aqui dentro, alguns elementos aqui dentro. Tá? Então você define aqui o que o usuário pode fazer mesmo nessa planilha protegida. Então vamos supor que eu queira deixar bem livre aqui, tá? Então ele pode formatar células, pode formatar colunas e pode formatar linhas, por exemplo. Ele só não vai poder inserir novas colunas nem novas linhas e nem excluir as que já existem aqui, tá? Então vamos supor que ele pode fazer tudo isso. E eu vou dar um OK. Quando você coloca uma senha, o Excel vai pedir para você confirmar essa senha, tá? Só confirmar e a planilha está protegida. E aí você consegue perceber que aqui dentro as opções de formatação agora estão liberadas. Inclusive, você pode, como você permitiu que o usuário conseguisse editar colunas, ele vai conseguir, por exemplo, editar a largura das colunas e das linhas, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. E aí, claro, você define o que você quer, o que você não quer que o usuário consiga fazer. Se você liberou a formatação, por exemplo, então preste atenção que ele vai conseguir acessar aqui as formatações condicionais, tá? Então ele consegue modificar e visualizar suas formatações condicionais. Então aí fica a teu critério. Na próxima aula a gente vai mexer um pouquinho mais, tá, com essa questão de segurança, de proteção de planilhas, porque a gente vai ver também essa parte das proteções aqui dessas outras duas planilhas, tá? Porque essa aqui, o usuário vai ter acesso a essa planilha, mas ele não vai ter acesso a essa, mas essa aqui vai precisar ser protegida também, tá? E a gente vai aprender a como ocultar também planilhas e depois também colocar cores e também fazer algumas alterações aqui mais gerais para a gente começar então a fazer as cópias para os demais meses para finalizar então o nosso arquivo. Joia, então, vamos salvar aqui, arquivo, salvar como, procurar aqui, vamos salvar então como agenda 9, referente, claro, aula número 9. O de sempre, tudo na descrição dos vídeos, tá? Links, aulas relacionadas aos assuntos abordados aqui, links para download das planilhas, para artigos no blog. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser acrescentar algum conteúdo a tudo que você viu aqui, fique à vontade também na área de comentários. Te vejo então na próxima aula. Grande abraço, até lá então.